Isso aí, galera, bora lá para mais um React. Galera, olha só. Eu já estava pensando, né, nos últimos dias em gravar um vídeo fazendo uma relação que eu acho que eu tenho falado pouco aqui no canal, que é a relação entre a política de juros que a gente tem no Brasil, vai eternamente, né, pelo menos desde 94, o mercado imobiliário e a lavagem de dinheiro. Eu já estava a fim de falar disso. E como isso também pode ser estendido não só para o mercado imobiliário, mas para toda a economia brasileira. Então eu já estava a fim de abordar o problema da gente ter uma taxa de juros tão alta há alguns dias. Aí surgiu um vídeo aqui do Eduardo Moreira, que tem aí, hoje é dia 25, quarta-feira, a gente está gravando, esse vídeo está há 2 dias no ar, e eu vi, esse vídeo passou aqui numa das timelines da minha vida, e o título desse vídeo é A Verdade Inconveniente sobre os 15% de juros no Brasil. E o vídeo ficou bacana, né? E aí eu digo, tá aí. Eu vou aproveitar o vídeo do Edu, que dialoga muito com o que eu já estava a fim de dizer. Nós vamos reagir, né? E eu vou poder fazer esse link aqui que eu disse para vocês. E também vou comentar algumas coisas, assim, complementando o vídeo do Edu, que eu acho que ficou bom, tá? E aproveito também, né? Já que o Eduardo Moreira, segundo os inimigos dos webcomunistas, o nosso Engels nos financia, né? Ele nos financia de uma maneira muito comum na internet, né? Ele nos disponibiliza um link, sabe? Onde, se você entrar por esse link e depois adquirir algum produto do ICL, dos tantos cursos que existem lá no universo ICL, a gente ganha uma pequena porcentagem desta compra. É essa forma que o Edu aqui ajuda os webcomunistas, né? Então, tipo assim, dá um link pra gente e a gente que lute aí vendendo o produtinho para ganhar um pouquinho. Então, tá aí a dica, em todos os vídeos, em todas as lives aqui do canal, você vai encontrar aqui o meu link do ICL. Então, se você entrar pelo meu link e adquirir algum produto do ICL, você ajuda o comunicador que vos fala, tá bom? Um presente do Papai Engels, né? O nosso traidor da classe favorito, o Edu Moreira, com o perdão da brincadeira aqui. Mas enfim, sem mais enrolação, vai deixando o dedo no like, porque o vídeo está começando. Fala, turma, bom dia a todo mundo. Hoje segunda-feira e muita gente me pedindo para gravar um vídeo sobre os juros, né, que subiram novamente e chegaram ao vergonhoso patamar de 15% ao ano. E vamos lá, várias coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro, sobre esse número, sobre essa taxa, 15% ao ano. Para as pessoas terem uma referência do quão alto é isso, se você investir o seu dinheiro nessa taxa de 15% ao ano, em 5 anos, sem fazer nada, sem gastar uma gota de suor, você dobra o seu dinheiro. Em 10 anos, você multiplica por 4 o seu dinheiro. Muito bom isso que ele falou, porque a galera não tem a dimensão do que é isso, gente. Agora pensem isso, já relacionando com o que eu falei na abertura do vídeo, para o conjunto da economia brasileira. Sabe, isso cria um bando de bilionário juro dependente. Porque quem é que vai produzir qualquer coisa? Qualquer coisa. É muito difícil na economia capitalista você conseguir essa taxa de retorno. Só que é pior, né, gente? Porque é uma taxa de retorno com zero risco e zero trabalho. Saca? Não tem funcionário, fornecedor, contador, Receita Federal, trabalhador terceirizado, não tem concorrência, não tem risco de intempérie, não tem risco de ir fodendo coisa nenhuma. Sabe? Então, como que isso impacta a nossa economia? E pior, aí que tá. Essa é a política monetária brasileira desde 1994. Ora, gente, nós estamos falando de décadas deste processo. Isso vai criando uma geração de burgueses rentistas. Porque tudo se transforma em burguesia rentista. Até aquele burguês que não era rentista, ele vira rentista. Por quê? Porque é impossível competir com isso.
Isso trava completamente o investimento produtivo da economia brasileira. Só não vai para o rentismo aquela pessoa que, por ignorância, eu estou falando no bom sentido, no sentido de pessoa que desconhece como funciona este mercado, porque todo mundo que conhece isso hoje é cada vez mais difundido, obviamente vai ir para este mercado. O que está sustentando uma grande parte da economia brasileira, ainda que produz algo, é todo um mercado paralelo envolvendo lavagem de dinheiro, contrabando e entre outras coisas do mercado imobiliário. Mas eu vou deixar isso para falar mais para frente. Mas o ponto é esse. O ponto é esse. Vejam a capacidade, tá, de multiplicar o patrimônio sem esforço nenhum que essa prática induz. E mais, isso é recorrente. Saca, como é que nós vamos ter no Brasil uma indústria de ponta? Quem é que vai pensar estruturalmente? Porque se o Estado tem possibilidade de fazer isso pelo neoliberalismo. O neoliberalismo tem isso como regra. O Estado não faz nada. O Estado só cuida para que exista um regime jurídico que garanta a propriedade e que estabeleça, né, um mercado monetário. Então tem banco, moeda e propriedade. É só isso que o Estado tem que cuidar. Então, onde diz propriedade, diz também polícia, etc., né, que tem que defender a propriedade. Fora disso, o Estado não faz nada. Então, se o Estado não faz, como que a iniciativa privada vai fazer alguma coisa? Quem é que vai pensar num projeto de desenvolvimento de qualquer coisa no Brasil? Não, ninguém vai assumir risco nenhum, ninguém vai ter que trabalhar, porque, enfim, trabalhar dá trabalho. Então é lógico que não. E isso vai criando um jogo de poder onde essa turma compra deputado, compra governador, compra prefeito, etc. E aí atua com lobby justamente para não só impedir que essa lógica acabe, como o contrário, fazer que essa lógica se reforce. É um absurdo, né, galera? Em 20 anos, você multiplica por 16 o seu dinheiro. Ou seja, sem você ter nenhum tipo de risco, sem você gastar esforço físico ou mental, sem você ter que lidar com nenhuma burocracia, você consegue multiplicar por várias vezes o seu dinheiro. Se você tem um dinheiro guardado, você acha que as pessoas vão escolher investir abrindo um negócio, contratando gente, tentando desenvolver uma nova ideia, ou vão simplesmente botar o dinheiro no banco e esquecer negócio de trabalho e ficar ali, enfim, só vivendo de renda? Ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Quando eu digo ninguém, é lógico que tem as exceções. O ninguém aqui é a regra. Lógico, tem gente que é bilionário e aí bota um negócio lá para brincar aqui um pouquinho, fazer alguma coisa, dizer para os outros que tem uma empresa ou rede de empresa. Tem, você vai ter. Mas na real, quem é o empreendedor em geral no Brasil? É a pessoa que não tem capital. Ou seja, por definição, nem é empreendedor, né? Porque empreendedor é quem faz empreendimento, empreendimento requer capital. Então, se tu já não tem capital, não tem nem como ser empreendedor. Então, são trabalhadores que pegam um empréstimo, mas não é empréstimo do BNDES, tá? Porque isso é para quem já tem capital. Mas pega um empréstimo num banco comercial qualquer, com um juro torando, ou que às vezes vende um imóvel de família, coisa de herança, que vende o carro, que economiza ali qualquer 5, 10 mil e abre um pequeno negócio. Esses são os trabalhadores que colocam os negócios no Brasil, tá? Em geral são esses. Porque se é um negócio onde você já vai ter que disponibilizar capital de verdade, tá? Você já não bota. Porque aí você vai fazer conta. Não, peraí, eu vou gastar X para ter um retorno tal. Mas peraí, se eu pegar esse mesmo X aqui e botar lá no título público, né, alguma coisa ligada a Selic, né, taxa de juros do governo, eu vou ganhar a mesma coisa ou mais, só que com zero risco e zero trabalho, eu nem penso. Nem penso. E aí é um dos pontos que eu quero trabalhar nesse vídeo. Tem todo um mercado de negócios no Brasil que só existe em função da lavagem de dinheiro. Muitos negócios, tá? Vamos falar disso daqui a pouquinho. A resposta é óbvia. Claro que as pessoas vão viver de renda. Isso é uma das coisas que mais atrasa o nosso país. Mas uma coisa que vocês não estão se perguntando é o seguinte: calma aí, Eduardo, se o dinheiro dobra, multiplica por 4, multiplica por 16, de onde está vindo esse dinheiro? Pois é. Isso é a dívida pública,
que aumenta como uma bola de neve e acaba sequestrando todo o orçamento brasileiro. É a Bolsa Banqueiro, tá? Porque assim, a direita toda, né, gosta de criticar o Bolsa Família e demais programas sociais, que não fazem cócegas, tá? Do esforço fiscal feito para pagar a Bolsa Banqueiro. Porque é isso, entendeu? Você pega os bilionários, cara, que já tem dinheiro, ou milionário, né? Porque não precisa nem ser bilionário para entrar nesse jogo aí, você já vai ganhar muito dinheiro, tá? Você pega milionário, né? E começa a sustentar essa turma para essa turma não trabalhar, gente. É isso, tá? Essa taxa de juros é isso que ela faz, ela sustenta milionário e bilionário para que eles possam ficar cada vez mais milionário e bilionário sem ter que trabalhar, comprando político, senador, deputado, né, e exercendo lobby para sustentar justamente essa política. Então veja, isso está na alma do neoliberalismo brasileiro. Está esgoelepando a população, porque o resultado disso, um dos resultados disso é justamente o desaparecimento do emprego. Por quê? Quem é que vai gerar emprego? Não vai. Quem vai gerar emprego, né, é a demanda. E aí, como há demanda, alguns desses capitalistas que já têm capital e que vivem do juro vão recorrer a empréstimo subsidiado, BNDES, coisa do tipo assim, para, enfim, também depois ficar buscando isenção fiscal e etc, para ofertar alguma coisa para poder competir com o juro. Então veja, toda a nossa economia, para funcionar, ela tem que competir com o juro do governo federal. Isso faz com que essa economia, para ela existir, ela necessariamente demande uma taxa de retorno que compense o esforço. Como é que vocês acham que um país que não produz nada sofisticado vai conseguir essa taxa de retorno? Só tem um jeito, gente. Superexploração da força de trabalho. Então vamos enterrar a legislação trabalhista, vamos botar a turma a trabalhar como MEI 12 horas por dia, ou num serviço uberizado. É trabalho análogo à escravidão, sabe? É a ideologia do empreendedorismo que faz aquela pessoa ter o seu turno de trabalho terminado às 18 horas, mas ficar por amor à camiseta até às 20. E a pessoa faz isso achando que está fazendo certo. Sabe? Não tem outro jeito. Porque é uma economia impossibilitada de funcionar por causa desta bolsa milionária. Hoje, mais ou menos metade do orçamento brasileiro vai para pagar juros e amortização do executado, tá? Do executado. Da nossa dívida. E aí é óbvio, não sobra nada para saúde, educação, para investimento em infraestrutura, etc. Sobra, mas sobra muito pouco para um país do tamanho do Brasil. No Brasil é isso aí, a galera naquele sufoco para aprovar 1 bilhão para lá e 1 bilhão para cá, um país que tem um PIB de muitos trilhões, né? Por quê? Porque a maior parte do orçamento brasileiro é sequestrada pelos juros da dívida. Então esse é o primeiro ponto que é importante falar. Segundo ponto que é importante falar. Muita gente fala assim, pô, mas vem cá, agora que é o Galípolo, você não critica, né? Você não fala mal. E vamos já começar tirando aqui o elefante da sala. O Galípolo é meu amigo. É meu amigo e eu gosto pra caramba do Gabriel Galípolo, tá? Dito isso, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu tenho críticas ao Banco Central, muitas, tá? Eu acho que, por exemplo, a gente hoje, né, tinha que encarar de vez a metodologia que existe no Banco Central para fazer todas as previsões deles. Eles usam as fórmulas que eles usam para dizer o quanto, se a gente subir os juros ou cair os juros, o quanto vai ter de impacto na inflação. Gente, esse negócio, é óbvio que esse negócio está absolutamente ultrapassado. As equações... É pior do que ultrapassado, Edu. É pior do que ultrapassado. Isso é feito para ser uma mentira. Tá? Isso se baseia em opiniões de mercado, que não são opiniões. São exposições de viés. Ou seja, são previsões autorrealizáveis, porque elas demonstram os interesses daqueles que lucram com essa política de juros. É muito pior do que apenas ultrapassado. Gente, eles se baseiam no Boletim Focus. E quando a gente vê aquela notícia, mas eles erraram 95% das previsões, porque não são previsões, gente.
eles estão construindo a ferramentaria que vai ser utilizada para a condução da política de juros. Que eles lucram com isso. Então não deu errado 95% das previsões. Para eles deu 100% certo. Tanto que a taxa de juros está 15%. Dá muito certo, não dá errado não. As correlações, todas essas mudaram absurdamente. Basta dizer que no Roberto Campos Neto, o cara fazia a previsão de que se os juros fossem para tanto, a inflação ia para 30%, para 20%, e obviamente nunca foi para os números onde ele falava, e nos relatórios de inflação ele errava todas, e errava por muito. Então, assim, as equações do Banco Central estão erradas, mas elas são importantes para manter o medo das pessoas. Mudou essa metodologia? Mudaram essas equações? Que eu saiba, nada. O Boletim Focus. A turma manipulou o Boletim Focus. O mercado, os bancos manipularam. Um crime, uma vergonha. Com a ajuda da mídia. Mudou a regra do negócio do Boletim Focus? Que eu saiba, nada. Então, assim, tem um monte de críticas que valem a pena fazer e coisas que valem a pena a gente pressionar. Mas uma coisa muito importante a gente dizer. E ninguém tem coragem de falar isso, e eu vou falar isso aqui. Vamos lá. A verdade é que hoje, se a gente colocar qualquer pessoa no Banco Central e não mudar a lógica do nosso modelo econômico, não vai adiantar nada. Você pode botar quem você quiser de presidente do Banco Central. E não é só isso, tá? Ele tem razão. Mas isso não vai ser mudado sem que antes a gente enfrente, tá, a pataquada que eles fizeram, tá, de autonomia do Banco Central. Isso é uma estupidez, porque não existe autonomia. É autonomia em relação a quem? O projeto que deu autonomia ao Banco Central tirou o Banco Central do controle do governo e entregou o Banco Central para a banca. Claro que dá para mudar isso, mas dá para mudar quando o governo entra, depois de 2 anos, e ainda sujeito à revisão dessa mudança depois que esse governo sair no espaço de 2 anos. Quer dizer, eles institucionalizaram uma coisa que dificulta pra caramba algo que é essencial. Gente, política monetária, que para mim não dá para separar da fiscal, então política fiscal é monetária, é questão de soberania nacional. Nós estamos falando do núcleo duro do capital, que é aquilo que manda na porra toda no capitalismo. Entende? Não tem como crer que isso pode ser algo tocado de maneira meramente técnica, porque isso não existe. É uma instituição política. Por isso que a gente fala em política monetária e fiscal. Então, no fundo, é sobre luta de classes o papo. O que quer dizer? O Banco Central está a serviço de quem? É lógico que no capitalismo vai ser a favor da burguesia, mas é aquilo. Existem mediações democrático-burguesas, onde a gente também pode travar importantes lutas. Ter perdido essa batalha é algo que dificulta demais algo que é essencial, que é ter controle sobre isso. Só que, claro, agora a gente também tem que criticar o governo, por quê? Porque passaram-se os 2 anos e a equipe que lá assumiu, porque não é só o Galípolo, é toda a diretoria, então hoje o Lula já poderia estar executando uma outra política monetária e fiscal. Não faz, porque para isso seria necessário enfrentamento político, já que é uma questão sobre luta de classes. E aí esse enfrentamento necessitaria envolver os trabalhadores, que são os verdadeiros interessados numa mudança da política monetária do Banco Central. Mas como isso não é da prática política do governo, isso não acontece, não há esse enfrentamento, e aí sim, não resta para o Galípolo fazer outra coisa. O que o Galípolo está fazendo, na minha interpretação? O Galípolo está salvando o seu nome. Como? Gente, para um economista, um professor de economia, né, de macroeconomia, né, assim, mais especificamente, a presidência do Banco Central é o ápice da carreira. Então, quando a pessoa sai disso, né, já que é um cargo transitório, a pessoa ela vai ser requisitada, né, nos grandes círculos dos macroeconomistas.
o Galípolo quer sair do Banco Central, isso é um chute que eu dou, a minha interpretação, tá? Já que não pode mudar nada mesmo, que para mudar teria que ter esse enfrentamento que não tem, então ele não tem como fazer sozinho isso, ele vai salvar o dele. O que ele vai fazer? Ele quer sair do Banco Central dizendo, olha, na minha gestão do Banco Central do Brasil, eu peguei o dólar a tanto, eu entreguei a tanto. Eu peguei a inflação a tanto, eu entreguei a tanto. Ou seja, ele não tem um propósito político de mudar o sistema. Foi dado para ele um sistema para administrar segundo aquelas premissas ali. Que, diga-se de passagem, são as premissas que, para o Haddad, que é quem entregou sua confiança ao Galípolo a ponto do Galípolo estar onde está, é a única macroeconomia que existe. E esse é o meu maior ponto de divergência com o Haddad. O Haddad sequer admite a existência de outra macroeconomia que não é essa tocada pelo Banco Central, que o Edu estava falando aqui pra gente, e que eu concordo, tá errada. Ela cria um problema pro Brasil. Saca, gente, eu até viria, porque é muito fácil ser engenheiro de obra pronta ou dizer que faria diferente depois que a coisa foi consertada. Eu até entenderia essa taxa de juros dentro da lógica de implantação do Plano Real. Os primeiros 5 anos, forçando muito nos primeiros 10 anos. Mas puta merda, essa política é a mesma desde 94. Será que não deu pra perceber ainda que isso matou a dinâmica da nossa economia e tá matando cada vez mais? Porque é um processo que não tem como não acontecer, ele vai acontecer. Mesmo hoje esse agronegócio que está aí exportando, ele já está nos papéis do rentismo. Né? Daqui a pouco vai ser só isso mesmo, porque mata tudo. Já já eu vou falar da questão, por exemplo, do mercado imobiliário, que é um desses mercados que hoje já está completamente comprometido por essa lógica dos juros depois de tanto tempo. Mas vamos continuar aqui, que está só começando. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: quando aumentar um pouquinho a inflação, o cara vai sair subindo juros, subindo juros, subindo juros, subindo juros. O dólar começou a esticar para cima, vai subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. A economia... É isso, ele botou a 15, já disse que vai ficar bastante tempo. Se eu não me engano, tá metendo leilão de dólar. Até aí eu acho certo. Acho certo. Porque é pra forçar para baixo mesmo. Então, o que o Galípolo parece que quer, que para mim, parece que o Galípolo quer entregar o que da sua gestão? Eu vou sair daqui dizendo, olha, na minha gestão, o dólar baixou, na minha gestão a inflação foi controlada, com o único instrumento que a gente tem, que é a taxa de juros. Que é aquilo que eu vivo repetindo aqui, olha, quando tudo que você tem é um martelo, todos os problemas têm que virar prego. Tudo que o Banco Central tem é a taxa de juros, então ele só pode usar a taxa de juros. Então o Galípolo vai fazer isso, e ele vai conseguir. No final das contas, o Galípolo vai conseguir o quê? A mesma coisa que o Haddad, que é dizer para essa burguesia rentista, tipo assim, confia em mim. Eu sou mais competente que a turma da direita para tocar o projeto de vocês. Entendeu? O Haddad sequer questiona se essa macroeconomia é a certa, né? É aquilo que explica realmente o desenvolvimento. E a dinâmica da moeda na economia capitalista de puro crédito, tá? É isso. A começou a voltar um pouco mais forte, vai subir juros, subir juros, subir juros, subir juros. Por quê? Porque a lógica econômica hoje nos torna refém disso. Então, vamos lá. Quando o Galípolo assumiu o Banco Central, estava ali o dólar acima de 6, negócio degringolando todo, caos, terror e pânico. Vamos supor que o cara tenta dar uma de herói ali. Fala assim, eu vou cair 10% os juros. Né? O que ia acontecer? Ia acontecer o seguinte, caos generalizado. Por quê? Porque isso não ia vir junto com o enfrentamento do governo de uma mudança necessária que a gente precisa da economia. Agora, se a galera acha que a gente vai ter um governo que não luta contra as privatizações que foram feitas, que tem como principal bandeira o ajuste fiscal, a responsabilidade fiscal, que a gente vai ter um governo que não fala em dar força para as nossas estatais. Pelo contrário, abre caminho para a gente privatizar mais coisa ainda. Se a gente acha que a gente vai ter um governo que defende todas essas bandeiras e o Banco Central vai chegar lá e vai começar a cair juro, cair juro, cair juro, cair juro, vocês estão vivendo o mundo dos sonhos. É isso. Por isso que eu acho que a gente tem que começar a falar as coisas assim que ninguém tem coragem de falar na esquerda. Então, por exemplo, eu, Eduardo, e tá aqui o relatório, eu vou botar para vocês aqui do lado da tela, eu, Eduardo, acredito que a gente tinha que lutar por um sistema financeiro que não estivesse na mão da iniciativa privada.
É isso mesmo. É isso aí. O mercado financeiro... Ele já falou em outros momentos, a gente já reagiu aqui, eu tô total de acordo, tá? Não devem existir bancos privados. Não devem, gente. Não devem. Até a gente conseguir superar o capitalismo, eu acho que é uma coisa que é um reformismo que a gente pode lutar. Não devem existir bancos privados. Vamos entender uma coisa, o banco, gente, ele cria moeda. Cria moeda. Vocês acham justo que possa existir um tipo de negócio que cria moeda, dinheiro, sim, vulgarmente falando? Isso é um sonho de negócio, gente. Qual é o teu negócio? O teu negócio é criar dinheiro. O banco cria dinheiro, cria moeda. Os economistas chamam de depósitos à vista ou moeda escritural bancária. Mas qual é o plot twist? Qual é a pegadinha? Depósito à vista, o banco tem que conseguir converter ele, tem que ter essa garantia, tem que dar essa garantia em reserva. Se a pessoa quiser sacar, ela precisa ter lá o dinheiro. Só que entre criar e a pessoa precisar de reserva e não de moeda escritural bancária, o que o banco pode fazer com isso? Ainda mais num país que paga 15% ao ano de taxa de juros, gente. Vocês estão entendendo? É um troço poderoso demais. É muito poder econômico e isso corrompe todo o resto. Ele tinha que ser estatizado. Ah, Eduardo, aí se enlouqueceu. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe quanto existe de investimento das pessoas depositado nos bancos? Tá aqui o número. 7,3 trilhões de reais. 7,3 trilhões de reais. Você sabe quem decide para onde vão esses 7,3 trilhões de reais? Os bancos. Os bancos. Se a gente tivesse um sistema financeiro que fosse do Estado, ao invés de ser desses 4 bancos que são donos desse dinheiro, da escolha de para onde vai esse dinheiro, você teria 7,3 trilhões de reais para direcionar para onde você quer. Agora você acha que os principais... Mas não, isso aí é que o Edu, ele ainda tá preso no mito de que não há dinheiro, que você precisa desse dinheiro. Não, o problema disso é o poder desses bancos em multiplicar e atuar politicamente. Mas se nós não tivéssemos esse arranjo financeiro, não faltaria dinheiro para investimento no Brasil. Gente, qual é o problema, tá? Moeda não é o problema. Tá? Um país que emite a própria moeda e tem títulos públicos precificados na própria moeda e que tem um sistema financeiro bancário sólido, sem risco iminente de colapso, que é o nosso caso. Então, moeda não é o problema. O que é o problema? É falta de dólares, ou seja, reservas internacionais. O problema é falta de recursos, ou seja, terra, minério, energia, sei lá, matéria-prima de maneira geral. O problema é falta de infraestrutura para produzir. O problema é falta de gente com conhecimento técnico ou que possa adquirir conhecimento. Esse é o problema, tá? Se você tem essas coisas, só vai. Moeda não é o problema, porque aí a moeda, o Estado, ele consegue resolver esse problema. Isso é solução. Se o problema é moeda, então isso é solução para o Estado que tem moeda soberana. Os problemas são reais. Reais, tá? Moeda na economia capitalista de puro crédito é um registro contábil. É crédito. E o governo que emite a própria moeda tem uma capacidade ilimitada de crédito. Tá? Então o que o governo precisa cuidar é daquilo que é real, que não é apenas um registro contábil. Então, tem que ter dólar, tem que ter gente para trabalhar, tem que ter estrutura, tem que ter matéria-prima. Se tem tudo isso, a gente bota isso tudo a funcionar juntinho, utilizando a moeda. Então a moeda ela não é um problema, ela é a solução. Por que hoje não é? Porque a macroeconomia está sequestrada por essa turma que vive da bolsa banqueiro, que vive da bolsa milionário.
tá? E isso compra os departamentos de economia das universidades e produzem versões da macroeconomia tipo essa que o Haddad acha que é a única que existe, que é aquela que acredita que os bancos, inclusive o Banco Central, que é loucura completa, precisa do dinheiro da iniciativa privada para se financiar. Que o governo precisa arrecadar imposto para ter o que gastar. Numa inversão absurda, sendo que quem precisa da moeda é a iniciativa privada. E só tem o Estado para fornecer essa moeda. Quer dizer, é uma inversão. É uma inversão. Saca? É um desconhecimento do que é a moeda. Só que isso não é ingênuo. Não é uma versão assim, como eles são burrinhos. Oh, meu Deus, eles não aprenderam. Não. Não. Isso aí é o que faz eles continuar lucrando justamente com esse sistema. Os bancos direcionam isso para a agricultura familiar ou para o fazendeiro amigo? Você acha que esses bancos cobram uma taxa de emprestar, ali uma taxa de empréstimo maior para os amigos donos das construtoras, das grandes fazendas, ou do cara que é trabalhador, do cara que está ferrado? Gente, por que a China é tão poderosa? São muitos fatores, mas um dos fatores é o seguinte: todo o sistema financeiro ali está na mão do Estado. Então, ele tem, além do orçamento que você tem, orçamento público, não sei o quê, você tem um orçamento monstruoso, que é do dinheiro das pessoas, para você canalizar para onde você quer. No Brasil, a gente fica brigando para ter 2 bilhões para cá, 5 bilhões. Ele tem razão. Tá? Lá, a macroeconomia é pública na China. Ela está sob controle do Partido Comunista. Mas não tem teto de gastos, né? E lá eles fazem exatamente isso que eu falei aqui que dá para fazer. Qual o problema? É gente, é matéria-prima, é energia, é infraestrutura. Tem isso, tem. Então, mete marcha e vamos fazer. Não tem essa, não tem dinheiro. Não existe não tem dinheiro, gente. Não existe. Na economia capitalista só acaba o dinheiro quando acaba as tuas reservas internacionais. Quando aquilo que tu precisa para comprar o que tu não produz ou que tu não tem de outro país. Aí acabou o dinheiro. Entendeu? Aí acabou o dinheiro. Enquanto não aconteceu isso, não acabou o dinheiro. Tá? 10 bilhões para cá e tem 7,3 trilhões. Trilhões com T de tatu. Entendeu? Trilhões de reais. E os bancos decidem para onde vão. Vocês acham que esses caras têm pouco ou muito mais poder que um governo? Tem muito mais poder. Escolhe, faz o que quiser. Agora, ninguém tem coragem de falar isso. O Eduardo é comunista. Eduardo quer fazer estatizar os bancos. Esse Eduardo é maluco. Sou maluco, então. É maluco. Então, sou maluco. Não é maluco, não. Ele tá certo. Mas assim, vamos ser realistas, tá? Só com uma revolução fazer isso, gente. Paz, chove bomba. Muito antes de se conseguir fazer isso pelas eleições. Se isso começar a dar pinta de ser cogitado, quem está cogitando isso vai sofrer um acidente de helicóptero, de carro, sabe? Vai ter um infarto fulminante. Alguma coisa vai acontecer. Não rola, tá? Não rola. Porque aí nós vamos mexer no coração do capitalismo. Gente, hoje, os bancos são o coração do capitalismo. Por quê? Porque são as instituições que criam moeda. Entende? Então hoje o capitalismo ele é financeiro. É lá que se reproduz o capital, fictício, mas que toca ainda a reprodução do capital real, um pouco misturado com tudo isso. De vez em quando acontecem as bolhas que explodem e aí parte desse capital fictício é incinerado, enfim, os capitalistas mais fracos quebram, os principais capitalistas ficam ainda mais ricos e mais poderosos e o ciclo recomeça. É basicamente isso que está acontecendo. Mas hoje o capitalismo é financeiro. E a raiz do poder do capitalismo financeiro está no sistema bancário. Você acha que você vai estatizar o sistema bancário? Eu vou falar uma coisa. Nem os bancos estatais são estatais. Nem os bancos estatais. Eu sou um cara que tem uma resistência a abrir conta em banco privado. Primeiro que eu não abro conta em banco que não tem agência para eu ir lá encher o saco do gerente. E aí, não, mas eu quero um banco público. Os bancos públicos, gente, eles se comportam no Brasil tal qual, às vezes até pior do que os bancos privados.
Então, assim, é mais embaixo ainda o buraco, tá? Só com o processo revolucionário. Outra coisa que eu acho importante é a gente falar. Pô, a gente se colocou numa armadilha onde a gente tem que viver dentro dessa inflação de 3%, senão o mundo vai acabar. Aí o que acontece? Isso é a garantia para o rico ganhar 15% nos juros e ter 3% de inflação. Isso é a garantia. Agora, para o pobre, ele não consegue aplicar o dinheiro dele a 15% de juros. Ele está pegando dinheiro emprestado a 15%, a 30%, a 50%, a 1000%. Tem 1000% de taxa de juros no Brasil. Tem. Quem disse que se a inflação fosse 5%, eu vou até falar aqui, 10% ao ano, isso não poderia ser melhor. Eu não sei, mas não se discute. Outra coisa, a gente tem aqui no Brasil o seguinte, superávit primário como assim, um dogma. É uma religião. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que assim, a gente tem que ficar desesperado para pagar antes o dinheiro dos banqueiros, antes do quê? Antes do que o dinheiro da educação, antes do que o dinheiro da saúde, antes do que o dinheiro do aposentado, antes do que o dinheiro para consertar a estrada, antes do que o dinheiro para construir novas instalações, para a gente se modernizar. Antes de tudo isso, tem que pagar o dinheiro do banqueiro. Por quê? Porque é mais importante. E aí, veja se você me entende. Enquanto a gente se basear no tal do tripé macro... Só rapidinho, né? Não tem teto de gastos para esse dinheiro do banqueiro que o Edu tá falando. Para esse não tem. Tá? Tava lendo ontem ainda. A ANP, tá? Né, que é um órgão fiscalizador importante do Brasil, né? Simplesmente diz que não vai mais fiscalizar os postos de gasolina. Por quê? Porque não tem dinheiro. Por causa do contingenciamento de gastos. Entendeu? Por causa do contingenciamento de gastos necessário para manter o teto de gastos. Tá entendendo? Quer dizer, mata o Estado, gente. Quer dizer, então, se foda-se se a galera vai misturar água na gasolina que você bota no seu carro, no posto de gasolina. Por quê? Porque primeiro tem que garantir a bolsa banqueiro, a bolsa milionário. Porque para esse não tem teto de gasto. Agora, para todo o resto, tem teto de gasto. Então, olha, não tem dinheiro, ó. Não tem dinheiro para a ANP fiscalizar os postos de gasolina. Como a mês atrás a gente estava dizendo, olha, não tem dinheiro para as universidades federais. Olha, não tem dinheiro para o SUS. Mas para Bolsa Milionário, esse tem dinheiro sempre, aí não falta nunca, porque aí não precisa arrecadar para gastar, aí o Estado pode criar moeda, aí não tem problema nenhum, meio ponto percentual a mais na taxa Selic é 20 bilhões ou 30 bilhões, alguma coisa assim, de despesa. Isso, mas vamos criar moeda, não, aí tudo bem, aí a gente esquece que a gente diz que tem que arrecadar para gastar, aí não tem problema, vira dívida pública normal, tudo certo, né? Tudo certo, não tem problema. Agora, não, mas a escola tá caindo, o posto de saúde não tem médico. Não, mas aí veja bem, aí acabou o dinheiro. Aí acabou o dinheiro. Econômico. Enquanto a gente santificar o superávit primário, enquanto a gente der esse poder todo para os bancos, eu já falei aqui várias vezes, aquela história da poupança, por que a gente não reformula inteira a poupança, tira esse dinheiro dos bancos todos, desses fundos onde eles mandam, põe tudo para caderneta de poupança, faz uma poupança multitrilionária. E aí o governo direciona para onde vai a poupança. Tem maneira de fazer, só que enquanto a gente deixar isso tudo na mão dos bancos, enquanto a gente tiver essa história da responsabilidade fiscal mandando em tudo, enquanto a gente tiver esse fantasma, esse terror, que se a inflação não for 3%, pô, o mundo vai acabar. Enquanto a gente tiver... Gente, nós nunca vamos ter essa inflação. Nós não vamos conseguir sustentar essa inflação. Por quê? Por causa da nossa estrutura produtiva, tá? Nossa estrutura produtiva. Nós temos uma estrutura produtiva no Brasil que ela não é nem sofisticada, que nem no dito mundo desenvolvido, tá? Para que ela tenha, vamos dizer assim, um nível de encadeamento bem feito, no sentido dos preços terem dificuldades de serem mais flexíveis, e assim você ter uma inflação mais controlada. Nem é uma economia tão pobre, tá? Onde você só consiga produzir produtos de preços flexíveis, tá? Como uma economia de um país miserável que só consegue ter uma produção agrícola ainda muito pouco mecanizada, tá? O que é um preço rígido? O preço rígido é o preço do carro,
Né? Por que, que o carro não vai nem subir nem baixar muito rapidamente? Ele vai subir mais rápido se o dólar sobe mais. No máximo, ele vai ser ajustado ali uma vez por ano, onde é colocada ali a inflação, alguma perda. Por quê? Porque é um setor que trabalha com markup. Ou seja, ele trabalha fazendo preço com custo de produção mais uma margem. Tá? Então, isso é um preço rígido. O que é um preço flexível? O preço flexível é o preço do chuchu, do tomate, da cebola, entendeu? Por quê? Que, porra, dá uma quebra de safra ali, uma enchente, uma seca, sei lá, dá uma quebra violenta de safra, o preço vai lá em cima, entende? Da mesma maneira que você tem uma safra maior, ou enfim, algum dos seus clientes que você exportava, de repente teve um problema lá, você perdeu uma demanda forte por exportação, sobrou mais para o mercado interno, pronto, o preço baixa muito. Isso é um preço flexível. Como a nossa economia ela não é nem uma coisa nem outra, ela está no meio termo, tá? Que a dita armadilha da renda média, nós temos vários buracos no encadeamento da nossa estrutura produtiva que façam que a gente não consiga nem conviver com uma inflação mais controlada por ter preços excessivamente flexíveis, como um país muito pobre, tá? Os países mais pobres, gente, normalmente não se tem esse problema crônico de inflação, que a gente teve aqui no Brasil até 94. Tá? Tem uma inflação, mas é um outro tipo de inflação, que às vezes pode ser muito, muito alta, mas aí você consegue estabilizar. Ela não tem o que os economistas chamam de creeping inflation, seria uma inflação engatinhante, tá? Que é o que se tem, por exemplo, nos países desenvolvidos. Tá? Você vai ter uma inflação que eles chamam de inflação latina, que ela é constante e alta. Você não vai ter nenhuma inflação muito baixa, ou que pode ser alta, mas que logo cai, que nem nos países pobres, nem uma inflação constante e pequena, como nos países desenvolvidos, que você vai ter ali, por exemplo, a partir da crise dos anos 70. Você vai ter uma inflação alta o tempo todo, por causa da nossa estrutura produtiva. Tá? Ou seja, você convive com choques de custos permanentes na nossa economia. O que eu estou querendo dizer? Para que a gente tenha uma inflação de 3%, gente, tá? O esforço fiscal tem que ser muito grande, que condena a nossa economia à pobreza. Que é rigorosamente o que está acontecendo desde 94. Tá? Então, veja, a meta não pode ser 3,5, gente. Para uma economia que nunca conviveu com essa inflação. Se você pegar qualquer série histórica, desde a atual às anteriores, da inflação brasileira, você não encontra uma inflação de 3%, gente. Nem mesmo nos momentos de crescimento, de ampliação da renda, em momentos onde a gente estava fazendo superávit primário. Quando é que a gente fez os melhores superávites? Quando a economia crescia mais. Quando o governo gastava mais. Mas como crescia mais, conseguia ter esse resultado. Sabe, então, na verdade, nós teríamos que ter, sim, uma meta de inflação bastante mais generosa, condizente com a nossa estrutura produtiva. E nós teríamos que ter mais ferramentas de política monetária para o Banco Central, que não fosse apenas a taxa de juros como se tem hoje. Então vejam, estatizar o sistema financeiro seria o luxo do gaúcho, que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Né? Mas isso, penso eu, só com o processo evolucionário, porque isso é o coração do capitalismo. Agora, de repente, tentar pegar de volta o Banco Central, tentar criar novas ferramentas de política monetária para o Banco Central, sei lá, quem sabe poder intervir no mercado de juros futuros, poder oferecer depósitos remunerados em alternativa às compromissadas, mudar, quem sabe, o perfil da estrutura de juros que o Brasil tem, que é excessivamente de curto prazo, né? Tentar aumentar os prazos dos nossos títulos que estão sendo negociados, sabe? Tem uma série de coisas que dá para fazer antes dessa solução melhor, porém mais radical, que o Eduardo está dizendo aqui para gente. Mas a moral é, sim, nós teríamos que conviver com uma inflação de 5, 6%. E não teria problema nenhum. Se o país estivesse crescendo, sei lá, vamos supor uma inflação de 5 e o país está crescendo 7. E o salário está crescendo, e o emprego está crescendo. Seria uma situação muito melhor do que ter uma inflação de 3 às custas do nosso crescimento, do emprego, da renda. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem a ver com o que o Edu está falando aqui. Olha, para que uma inflação de 3 que o esforço para atingir é brutal e nem assim a gente atende? Então tá, vamos conviver com uma inflação de 5, 6, mas vamos crescer 7, 8. Vamos aumentar a renda. Vamos industrializar esse país. Mas para isso teria que ter enfrentamento político, teria que ter uma mudança
de estrutura macroeconômica para preparar a economia brasileira para isso. Tudo isso, galera, vocês podem botar quem vocês quiserem no Banco Central, que vai subir juros. Vai subir juros. E não quero tirar a culpa, nem botar culpa no Galípolo. Põe outro, escolhe um outro nome qualquer, o mais radical. E aí eu vou falar a última coisa desse vídeo. Quem chegou até aqui vai ouvir a verdade mais dura do mundo. Sabe o que é uma ideia hegemônica? Uma ideia hegemônica é aquela ideia que todo mundo acaba que acredita nela. É meio que o default, é o padrão da tua cabeça. Então, mesmo quando tu diz que não acredita, se ela é hegemônica, cuidado, irmão. Cuidado que pode ser que tu acredite. E eu vou te falar, o neoliberalismo, ele é hoje hegemônico. E é no Brasil. Então, a maioria... Tá, ele é hegemônico no Brasil. Essa macroeconomia, gente, que o Galípolo está reproduzindo, que o Haddad acredita que é a única que existe, ela tá, que nem a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, abaixo de cu de cachorro no resto do mundo. Ela já foi enterrada. Ela já estava sendo questionada, pelo menos desde os anos 2000. A crise de 2008 acabou com ela. O enfrentamento da crise de 2008 no seu repique em 2012 na Europa acabou com... Não foi nem acabou com ela, jogou sal na terra onde ela está enterrada. Os liberais mais ilustrados já não têm coragem de defender essa macroeconomia defendida pelo mainstream econômico no Brasil. O papo do Marcos Lisboa, do Samuel Pessoa e do Fernando Haddad sobre macroeconomia, que é o mesmo papo, ele já não cola mais na Europa e nos Estados Unidos. Nos departamentos de economia das principais universidades, a galera já está torcendo o nariz, mesmo nos espaços liberais. Tá? Mesmo nos espaços... Não, ninguém mais defende essa porcaria. Tá? Isso tá enterrado. Mas aqui no Brasil ainda é hegemônico. É verdade, mas é aqui no Brasil. Dos economistas de esquerda fala, grita, é contra isso, é contra aquilo, não sei o quê, mas no final das contas, o cara acredita. Ele não acredita no que ele fala. Ele acha que no final tem que subir juros mesmo. Ele acha que no final o negócio tá arriscado. Ele acha que no final não vale a pena enfrentar. Ele chega na reunião e fala assim, pô, mas eu tô preocupado com as contas públicas. Eu tô não sei o quê. E não quer dizer que não tem que estar preocupado com as contas públicas. Não quer dizer que não tem que ter uma boa gestão. Quer dizer o seguinte, que se não mudar o modelo, o Banco Central vai responder igual. Ou a outra opção é o seguinte, botar um maluco no Banco Central, que o governo não vai mudar nada, a lógica econômica não vai mudar nada, e o governo vai falar o seguinte, o Banco Central vai falar, cai o juro para 5%. Aí vocês vão ver caos. Só que caos sem o lado bom. Porque o seguinte, quando a gente resolver mudar a lógica econômica, vai dar uma paura. Vai dar um pouco de caos. Porque vai dar enfrentamento, vai dar conflito. Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer largar o osso sem enfrentamento? Vocês acham que a galera da Faria Lima vai querer... Sabe o que eu acho, às vezes, que não é nem... Não sei nem se é tão bom a gente colocar isso só na conta da Faria Lima. Porque tem uma outra coisa, tá, gente? Essa política de juros do Brasil, ela mata até a Bolsa. Nosso mercado de capitais já é desse tamanhozinho, tá? Comparado com os grandes mercados de capitais do mundo. E assim, gente, com essa taxa de juros, nem Bolsa funciona, gente. Nem Bolsa funciona. Entende? E já que o vídeo tá acabando, o que eu disse que eu ia relacionar, né? Vocês já se ligaram? Que veja, se vocês entenderam todo esse vídeo, que aliás gostei bastante de fazer, essa taxa de juros cria uma burguesia jurodependente, tá? Então, assim, é uma burguesia que, ao mesmo tempo que impede o Estado de criar qualquer coisa, com o neoliberalismo, que, enfim, alige o Estado, também não cria nada, porque como é que vai criar se é muito mais fácil botar o dinheiro no juro? Então, você cria uma burguesia jurodependente. Isso afeta toda a economia. Toda a economia, que a economia ela simplesmente não tem como andar. Como eu disse antes, quem é que investe no Brasil? Quem não tem para investir. Que é um burguês, é um trabalhador que, em vez de estar trabalhando por um salário, vai botar um micro negócio para conseguir ter alguma renda e vai trabalhar, e vai dar o sangue, vai dar a vida ali, vai trabalhar 12 horas por dia ali. Isso não é um empreendedor. Isso não é um burguês. Isso é um trabalhador que tem um pequeno negócio. Trabalha que nem um burro de carga. E ainda está todo endividado e nem tem uma segurança de um salário. Entende? Mas isso não é burguês. Isso é trabalhador. Esse até investe. Por quê? Por ignorância e por falta de capital. Ignorância no bom sentido, que nem eu falei antes. Mas assim, se é assim, como que a gente vê empreendimento no Brasil?
Bom, uma parte eu já disse aqui no vídeo. Não, tem aquele que vai conseguir o financiamento do BNDES, que vai explorar isenção fiscal, que vai trabalhar com um trabalhador em situação análoga à escravidão, que vai deixar de recolher direito trabalhista, etc., e que vai atender a demanda que existe, porque o Brasil é um país de mais de 200 milhões de habitantes. Vai ter esse. Tá, mas não é só esses que existem. Tem outros e que ainda investem. Ah, mas aí tem o agronegócio, que também é mais ou menos na mesma linha dessa aí, é muita exploração, é superexploração da força de trabalho, todo tipo de contravenção, etc, etc, é juros subsidiado, é plano safra, o caralho todo, tá. Mas tem outros setores da economia, gente, que estão mortos no Brasil, e a gente sequer percebe, porque essa lógica do capitalismo, que é uma lógica corrupta, que é uma lógica de espoliação do Estado, que é uma lógica, sabe, ela é uma lógica que produz muito dinheiro frio. Frio. É corrupção envolvendo contrato público, é contrabando. E aí não é só contrabando de arma ou de droga. Gente, contrabando pode ser de fodendo qualquer coisa. E tem contrabando pra cacete no Brasil. Tá? Todo tipo de crime, todo tipo de contravenção. Então não é só facção, mas enfim, é jogo de bicho, etc. O que mais tem no Brasil é dinheiro sujo. Todo capitalismo tem, mas numa economia que nem a nossa, que tem um monte de impeditivo para investimento, para reprodução de capital dentro da institucionalidade liberal burguesa, você tem ainda estímulos a mais para esse tipo de dinheiro sujo. Esse dinheiro sujo tem que ser lavado. Então existe toda uma economia do Brasil que é a economia da lavagem de dinheiro. Todo mundo sabe, por exemplo, que essas grandes igrejas que são negócios são grandes lavanderias de dinheiro, porque ninguém tem como avaliar as doações que essa turma está recebendo. Então aí já tem uma mostrinha do que eu estou falando. Mas vamos pensar. Balneário Camboriú. Vocês já deram uma ligada como é que tá Balneário Camboriú? Mas não é só Balneário Camboriú, aqui do lado de onde eu moro, aqui em Xangri-Lá, esse monte de condomínio de alto padrão, os terrenos tudo para cima de 1 milhão. Mas assim tem no Brasil inteiro. Eu dei 2 exemplos extremos. Um numa cidadezinha pequena, interior, Xangri-Lá, onde isso está rolando solto. E dei um exemplo mais conhecido, maior, Balneário Camboriú, né, com os grandes empreendimentos bilionários das torres, etc, etc, etc. Galera, pensem no mercado imobiliário brasileiro. Eu vou fazer esse recorte aqui, mas isso serve para vários outros setores da economia brasileira, tá? Pensem no mercado imobiliário brasileiro. Quem é que compra no mercado imobiliário brasileiro? Vocês já se ligaram que não faz o menor sentido você comprar uma casa no Brasil? Só compra casa quem não tem conhecimento. Não faz o menor sentido comprar casa no Brasil. A não ser, assim, um tipo muito específico de casa, em tipos muito específicos de região, às vezes das faixas de entrada do Minha Casa Minha Vida. Aí tudo bem, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando casa da classe média, tá? Desses investimentos que a gente vê. Tá? Seja nos condomínios, seja em Balneário Camboriú, ou nos entornos, que geralmente é mais acessível para a classe média, já que isso aí é alto padrão. Como é que vai comprar? Gente, uma casa no Brasil, não precisa ser uma mansão, não precisa ser uma casa de alto padrão, não precisa nada. É fácil, em qualquer lugar do Brasil, uma casa aí valer R$1 milhão. Entendeu? É fácil uma casa valer R$1 milhão. Qualquer casinha aí, R$1 milhão. Se eu não entender nada de investimento, mas nada de investimento, eu for no bancão lá, vou lá na minha agência do Banco do Brasil, eu consigo 1% ao mês de taxa de retorno, livre de imposto de renda, com o pior investimento possível. O pior, eu vou lá, eu vou conseguir 1% ao mês. Então vou pensar o seguinte, tá? 1 milhão, que é o preço de uma casa, qualquer casa vale 1 milhão, tá? Vai me render aí 10k. 10k. No investimento mais burro de todos. 10k. Estando muito baixo, 10k. O aluguel de uma casa de 1 milhão, tá? É 3, 4 mil. Quem é que vai pagar 1 milhão numa casa? Ah não, Beto, mas aí a pessoa dá 500 mil de entrada e financia o resto. Vai pagar o juro
um financiamento que tem como base para o seu estabelecimento 15% ao mês? Ah, mas se cai o juros, se cair pela metade, tá? Ganhar 0,5%, tu já tá ganhando 5K. Teu aluguel é 3, 4. Não tem como existir mercado imobiliário no Brasil, gente. Para essa faixa de imóvel aí de 500 mil para cima, o que é basicamente todos os imóveis do Brasil. Tirando as exceções, é claro. Não existe, gente. Não existe. Ninguém compra. Não existe mercado imobiliário no Brasil. Não existe. Não tem ninguém que pare, pensa e faça conta. Não, peraí, eu vou comprar uma cama. O que eu vou comprar? Não, eu vou ficar com o dinheiro lá aplicado, que eu continuo tendo a liquidez. E eu vou ter o dinheiro de um aluguel, de uma casa igual a essa aqui que eu tô olhando para comprar, e eu vou ter o dobro disso. Ninguém compra, gente. Tá bom, mas se ninguém compra, se ninguém compra, tá? Como é que eles fabricam? Como é que produzem casa nova? Entendeu? E você acha que eu tô viajando nos números? Você tá muito mal informado do que é o mercado imobiliário, gente, no Brasil. Tá? Um apartamentinho pequeno de 2 quartos, tá? Num centro urbano, num bairro mais ou menos, tá? Já vai estar perto de 1 milhão, tá? Quanto é que é um aluguel disso aí? Varia, lógico, vai ter lugar no Brasil que vai ser 2, 3 mil, tem lugar no Brasil que vai ser 5, 6. De qualquer maneira, tá entendendo? Com o preço que estão os imóveis, gente. Tá, mas se ninguém compra, porque ninguém compra, tá? Quem compra? Quem caga dinheiro, tá? Caga dinheiro. Ah, não, eu quero ter a minha casa, do meu jeito. Não, não é pelo que eu vou deixar de ganhar, eu vou comprar, aí tudo bem. Mas, gente, quem caga dinheiro não sustenta o nível de investimento que a gente vê aqui em Xangri-Lá, que a gente vê em Balneário Camboriú. Então, quem é que compra? Lavagem de dinheiro. É lavagem de dinheiro. Compra e venda de imóveis é um jeito fácil de lavar dinheiro. Aí as construtoras fazem os empreendimentos, porque elas sabem que vai ter gente precisando lavar dinheiro que vai comprar. Aí a pessoa compra e bota lá para vender e fica 10 anos. Aí vende quando? Quando bota pelo aquilo que é entendido como metade do valor do preço de mercado. É lavagem de dinheiro, gente. É o que mais tem no Brasil. Eu falei antes das igrejas evangélicas, mas a mesma coisa, essas lojas de shopping. Vazia. Tipo as da Cacau Show lá do filho do Bolsonaro. Lavagem de dinheiro. Não tem como tu vai desconfiar. Ah, tá no meio de um shopping. Ah, todo mundo sabe que shopping bomba, etc. Como é que vai saber qual da loja do shopping é aquela que não entra uma viva alma? O contador lá vai apresentar um troço, tá tudo certo, pronto. Lavagem de dinheiro. Tá? É isso. Então, hoje, pensa, eu estou citando um exemplo para vocês verem como isso é deletério para o conjunto da economia brasileira. Hoje, o nosso setor imobiliário é movido por lavagem de dinheiro. Só que é um setor estruturante da economia capitalista. E isso é produto do quê? Dessa política de juros, que impede que esse mercado exista de maneira, entre aspas, saudável. Hoje é o que sustenta esse mercado, é lavagem de dinheiro. Você vai aqui em Xangri-Lá nos condomínios, a cada 100 casas, uma é habitada de vez em quando, o resto tudo é eternamente fechada. Mas, no entanto, são vendidos, são construídos novos condomínios toda semana. Mesma coisa em Balneário Camboriú, ou em qualquer lugar do Brasil onde isso aconteça. Tá bom? Vamos ver o finalzinho aqui. Querer deixar de ganhar essa fortuna, dobrar o dinheiro em 5 anos, sem enfrentamento. E assim, não cai nessa historinha da Faria Lima, que é o seguinte: nossa, nós também não gostamos de juros altos, porque atrapalha os nossos negócios. Se você for ver o return on equity, né, que é o retorno sobre o patrimônio dos bancos, é tudo abaixo de 15%, que é altíssimo, né, que é altíssimo.
Tu acha que o cara prefere confusão, burocracia, risco, imposto, para ganhar um dinheiro que ele ganha sem fazer nada? Se tu acredita nesse papinho do Cada Faria Lima, tu tá vivendo em outro planeta. Em outro planeta. É claro que o cara prefere o 15% sem ter que fazer nada. Então grava isso na cabeça. A gente pode botar a culpa inteira em quem sentar na cadeira do Banco Central e tem que cobrar. Comecei fazendo críticas a coisas que eu acho que o Banco Central tinha que se mover para fazer, que não fez ainda. Mas a gente pode botar toda essa culpa. Se a gente se mantiver nessa lógica neoliberal que a gente vive hoje, não vamos nos enganar. A lógica econômica, não só desse governo, a lógica econômica que prevalece sobre a qual a gente vive, é uma lógica econômica de mercado, de direita. Nem é social-democrata, não é social-democrata. É de direita. Enquanto não mudar essa lógica, a gente só vai ficar reclamando que o juro está subindo e ele vai continuar subindo. E a gente, cada hora, vai arranjar uma pessoa para ficar braba. Tem que ficar braba com a lógica econômica e tem que ter coragem para enfrentar ela. E aí, quem vai ter coragem? Sonho da maioria dos economistas de esquerda é ser elogiado pela Faria Lima. Olha aí, hein? Brabíssimo, Edu. Mas gostei, tá? Gostei pra caramba. Acho que foi um bom vídeo. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Eu aqui hoje, Juxanca, né? 0 grau no Rio Grande do Sul, estamos praticamente na Sibéria. E se você chegou aqui até o final, por favor, deixa o teu like, é muito importante, tá bom? Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.